Olá, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui, né? Mas hoje me deu saudade, me deu vontade de conversar, de falar de muitas coisas que estão acontecendo. Esse mês de maio foi realmente um mês, foi não, né? Está sendo. Hoje ainda é dia 21. Eu tô trabalhando aqui no notebook porque nem só de jogo vive a taróloga, né? E falei, enquanto eu trabalho aqui no notebook, a gente podia conversar, falar de alguns assuntos. Várias coisas acontecendo no nosso país. As pessoas parece que estão, não generalizando, né, gente? Lógico, mas algumas pessoas parece que estão aí meio perdidas, meio que pirando, né? Essa história aí dos bebê reborns, as pessoas brincando de boneca. O que seria isso? Fuga da realidade? Passaram do timing da maternidade, agora estão tentando correr atrás. Uma coisa meio estranha, né? Eu tenho jogado para as pessoas e, assim, no modo geral, das minhas clientes, todo mundo tem achado estranho, né? Não tem nenhuma cliente ainda que seja mãe de bebê reborn. Isso só mostra o quanto a nossa realidade hoje está realmente diferente, estranha, né? Será que tudo isso é fruto do que nós mesmos fomos criando para a nossa realidade e caminhando com essa vida frenética, com esse afastamento das pessoas, né? Que nós fomos sem querer, sei lá, ou querendo, né? Criando aí de repente. As pessoas falam muito pra mim, nossa, você tá muito distante, você fica muito fechada, não vejo mais você, você não sai. E aí, conversando com algumas pessoas que têm, assim, os mesmos pensamentos que eu, não exatamente os mesmos, mas a mesma linha de pensamento, talvez, que eu, a gente chega a uma conclusão que é a seguinte: é muito difícil você conversar, você conviver com pessoas que ainda estão dormindo, que ainda não tiveram o despertar. Por que eu tô falando isso? Porque a gente percebe que as pessoas ainda continuam naquela rodinha, naquela roda de rato, sabe? Continuam falando e fazendo as mesmas coisas. Continuam vivendo daquela mesma forma. Ah, mas será que não é assim que é para viver? A vida não é desse jeito, né? E aí é onde eu chego, né, nessa questão. Eu me cansei um pouco das mesmas conversas, dos mesmos assuntos, daquela história do só falar mal dos outros, do apontar os erros de todo mundo. E de repente a gente começa a ver que, sabe, será que a vida é só isso mesmo? A gente acorda, tem os nossos afazeres, quando encontra família ou amigos, a gente fala mal dos outros e tá tudo certo, e assim caminha a humanidade. Eu acho que a vida é um pouco mais do que isso, né? Não se conversa mais, não se troca mais ideias. Eu falo que quando eu encontro pessoas que têm a mesma linha de pensamento do que eu, porque a gente comunga das mesmas ideias. E quando eu encontro esse tipo de pessoa, onde fica o celular? Fica ali, ó. Fica ali em cima da mesa, fica ali guardadinho, a gente até esquece o celular. Por quê? Porque a gente tem tanto assunto, tanta coisa legal para conversar, e o celular fica lá guardado. E o que tem acontecido? Em reuniões de família, em encontros casuais, às vezes você passou para dar uma olhadinha, para dar uma conversada com a pessoa, e a pessoa nem se toca, ela pega o celular. A pessoa, você está conversando com ela ali e ela pega o celular. E aí ela começa a ver se tem mensagem, entra em alguma rede social, né? Então, assim, hoje em dia parece que as pessoas não têm mais aquela empatia, não tem mais aquela coisa gostosa que a gente tinha antes, aquela vontade de estar junto, de estar perto, de conversar e de
fazer isso mesmo que eu falei, trocar ideias, né? E algumas pessoas acho que, sei lá, defenderam tanto as próprias vontades e as próprias ideias e acabaram se vendo sozinhas, acabaram se vendo sem ninguém, tão chatas no próprio mundo, que acho que só resolvendo com uma boneca, né? Em que ela vai continuar mandando, porque a boneca não é uma criança de verdade, então não vai contrariá-la, não vai desobedecê-la, né? Ela vai continuar fazendo aquilo que ela quer, ou melhor ainda, ela vai fazer só o que ela quer e a outra parte vai ficar ali inerte. Eu acho que às vezes as pessoas gostariam que fosse todo mundo reborn, porque é muito estranho. O que a gente mais vê hoje em dia é as pessoas só olhando para o próprio umbigo, achando que o que o outro faz sempre está errado, mas não olha a sua parte, se a sua parte está errada ou não. Então tudo isso é muito complicado, né? O que nós estamos vivendo hoje. Pessoas com ego inflado, muito inflado. Se você contraria, aliás, não pode contrariar, sempre as coisas dela tem que ser melhor, o sofrimento dela tem que ser maior, até o sofrimento tem que ser maior, tudo tem que ser melhor, tudo tem que ser mais, até a parte ruim tem que ser melhor. E as pessoas não estão percebendo isso. Então, aí a resposta do porquê às vezes a gente se fecha, a gente se afasta, né? Porque as pessoas mesmo não percebem pequenas atitudes, pequenas indiferenças, né? E nós que somos despertos e que estamos assim mais sensíveis e mais ligados aí às coisas que estão acontecendo, a gente acaba sentindo mais essas coisas, né? A gente acaba percebendo mais. Então, por isso que a gente prefere, para não entrar em embates, em discussões, porque eu acho totalmente desnecessário, a gente afasta, né? A gente afasta, a gente fica lá no nosso casulo, que é bem melhor, faz um bem danado. E outra coisa, quando a gente entende que nós somos suficientes para nós mesmos, que nós nos bastamos, a nossa presença, a nossa companhia é ótima para nós, é sinal que está tudo maravilhoso e em equilíbrio. Porque quando você tem muito a necessidade do outro, você tem muito a necessidade da validação do outro, alguma coisa tá errada aí, né? Tem que começar a rever aí alguns conceitos, porque alguma falta tem, né? É quando a gente fala aí todo excesso tá mostrando uma falta, ou tá buscando uma falta. Então é isso. Tava com vontade de falar, voltei. Vou ter bastante novidades aí pra frente. Vamos ver se eu consigo postar mais, porque é preciso, né? Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha com quem você acha que deve. Beijo grande.